Bem-vindo a mais um episódio do Wandercast e hoje nós vamos falar sobre a importância de você, empresário, não andar sozinho, mas andar assessorado, acompanhado ou afiliado a alguma entidade, organização do seu setor e a importância de nós falarmos sobre isso. Para esse podcast de hoje, a gente está aqui com o Alexandre Santos, presidente da Amila, que é a Associação Mineira de Hotéis de Lazer. Alexandre, seja muito bem-vindo. Valeu, Wander. Obrigado, é um prazer estar aqui. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho do que a gente está construindo junto, né? E é um tema muito interessante, muito pertinente, muito bem-vindo. Então, vamos direto com o dedo no ponto. Maravilha, já deixa as redes sociais aí da Amila e a sua também para a galera te seguir lá no Instagram. É na Amila no Instagram, o amilamg.mg, e também no Instagram o professor Alexandre Santos, separado por underline. É só me procurar lá e falar com a gente. Maravilha, Tem o site maravilha. também, viu, Wander? O amila.com.br. Site excelente. Perfeito, perfeito. Fica a dica aí, já segue lá para você ter mais informações sobre a Mila e já segue o Alexandre também nas redes sociais. Antes da gente ir para o nosso assunto na prática, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Implantar Telecom, internet de qualidade aqui em Belo Horizonte. Procure a Implantar Telecom e a iniciativa da Inplay Studios, que ela está proporcionando para a gente aqui esse podcast maravilhoso, esse espaço maravilhoso. E também Trembão Delícias de Minas. Se você quer quitutes para sua empresa, para coffee breaks ou para momentos especiais em família, passa lá na Trembão, na Rua Turquesa, no Prado, que você não vai se arrepender. E Check-in de Sucesso, uma iniciativa exclusiva para marketing e vendas do setor hoteleiro. Alexandre, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu queria abrir o nosso papo aqui falando do um artigo que eu li há cerca de uns 10 anos atrás, que me chamou muita atenção. Ele era em inglês e ele falava do preço psicológico do empreendedorismo. A jornada do empreendedor, de uma forma ou de outra, ela acaba muitas vezes sendo solitária, não é verdade? Ela não é só solitária, né? Ela é altamente desafiadora. Eu costumo dizer que se você acha que qualquer emprego é puxado, experimente empreender. Porque empreender é 7 por 24, 365 dias por ano. Não, Com os riscos, né? com os riscos. Então, assim, não dá para você empreender em algum momento desligar a mente dos compromissos, das obrigações que você tem. Então, para empreender é necessário um senso de responsabilidade, um senso de participação, um senso de entrega muito grande. É um compromisso verdadeiro com o resultado, muito além do que um compromisso com o ganho financeiro, porque muitas das vezes quem empreende não tem o ganho financeiro. Em alguns momentos tem, e isso é inerente a diversos segmentos, não são poucos, tá? Em que a pessoa ganha dinheiro algumas fases do ano e no restante do ano ele tem que manter o negócio funcionando, e isso é bastante comum. É, no imaginário de muitas pessoas, Bandeira, eles imaginam que o empresário sempre ganha muito dinheiro. E não é isso. Na verdade, ele passa a maior parte da vida aprendendo como ganhar dinheiro, até que o negócio mature, né? Que você tenha uma maturidade de gestão e maturidade do negócio. Muitas das vezes o cara vai empreender rolando conta para frente, né, empregando pessoas acreditando que o resultado daquela pessoa vai ajudar a empresa a levantar. E muitas das vezes a pessoa imagina que quem está empreendendo está com dinheiro para arriscar, para testar, com gordura para queimar, e não é por aí. Muitas das vezes não é por aí. Óbvio que isso não se aplica a todas as empresas, existem negócios que já nascem com um planejamento e uma carga financeira pensada, né, e que dão certo, e tem outros que nesse mesmo cenário não dão certo. Queima toda aquela carga pretendida para o investimento e não consegue oferir lucro. Então, é um universo de grandes desafios, é um universo que tem sempre que ter um pouquinho de resiliência, porque o estresse vai ser muito grande, né? A gente fala disso o tempo todo, fala cada projeto que inicia é sempre um estresse. Você dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo, você pensa nas pessoas que você chamou para o negócio, nos compromissos financeiros que foram feitos e no propósito que se tem daquilo ali acontecer. Então é muito comum que a grande parte dos negócios tenham lucratividade num período e não tenham em outros. Isso é bastante comum. Isso me lembra um livro que eu estou lendo, chama Originais. E ele narra exatamente essa saga do empreendedor,
porque a gente tem aquele pré-conceito, aquele conceito estabelecido sobre como é que a criatividade flui, como que os grandes inventores, os grandes empresários da história chegaram onde eles chegaram, e a gente tem figuras disruptivas como Steve Jobs, Bill Gates, e esse livro ele vai desmistificar essa ideia da criatividade ali, daquela coisa mágica. Ele fala que é exatamente esse processo de tentativa e erro, de erros e acertos e esse crescimento, e você vai na resiliência, vai na persistência, até mesmo, né, essas figuras como eu falei do Steve Jobs ou do Bill Gates, eles, ainda que a gente os tenha como disruptivos, eles sempre estão trazendo ali um tracinho de segurança. Por exemplo, o Bill Gates, que a gente fala que abandonou ali a faculdade. Não, ele abandonou a faculdade lá no final daquele ano. Ele passou uns bons meses ainda estudando para ter uma formação, caso o plano A desse errado, né? Então me lembrou muito esse livro, esse papo aqui, porque realmente é a resiliência, esse crescimento por dentro do empresário que vai ali ao longo da sua vida trazer esse detalhe. Agora, você também tem um pezinho aí na autoria de livros, né, Alexandre? Fala um pouquinho mais da sua formação, daquilo que você atua no dia a dia. Tenho, assim, eu sou um apaixonado pelo aprendizado, né? Só que tem uma palestra que eu faço que é o Menino que Não Era Burro, né? Um dos negócios que eu tenho, uma consultoria, uma empresa de treinamentos e palestras, e eu tenho uma palestra que é o Menino que Não Era Burro, que eu conto a minha história, porque até os 14 anos eu tinha certeza que eu era burro. Eu acreditava realmente, eu não consigo aprender nada, a escola não é para mim, etc. Eu não me encaixava. E aí, naquela época, não se falava em dislexia, eu sou disléxico. Então, eu falava assim, esse menino é burro, escreve tudo errado, troca as palavras, não presta atenção. E aí, hoje em dia, todo mundo fala de TDAH, fala de dislexia, fala, não tanto, mas fala de dislalia, descalculia, fala de hiperatividade, a gente fala de um punhado de distúrbios ou transtornos de aprendizado que não se falava. Então, eu falo sempre nessa palestra assim que quando eu descobri que eu aprendia, eu descobri que era fantástico. O universo do aprender é apaixonante. E aí eu aprendi a minha maneira de aprender. Quando eu aprendi a minha maneira de aprender, tudo mudou. Então, quando eu falo assim, cara, mas você estudou um punhado de coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem para os outros. Para mim tem. E acaba que junta tudo nas coisas que eu empreendo hoje, sabe? Então, depois que eu passei dessa fase, que eu descobri que eu conseguia aprender, que eu conseguia passar numa prova de seleção, etc. Aí eu fui estudar, fiz um punhado de cursos livres, tenho formação na parte de análise comportamental, formação de gestores, de líderes, de treinador, graduação em educação física, cursei administração com ênfase em recursos humanos, fiz uma pós-graduação na Federal em lazer. O cara fala, mas lazer existe? Pós-graduação nisso? Cara, existe. É tão legal porque tudo é baseado no lazer. Todo esforço que as pessoas fazem é pensando no merecimento que ela vai ter da compensação. E a compensação está intimamente ligada aos seus momentos de lazer. Então, hoje a gente trabalha com hotéis, com resorts, as pessoas investem muito dinheiro em quê? Em tempo de lazer, que é um tempo que, né, te cura do desgaste, que justifica o seu esforço, etc. Né, eu fiz técnico agrícola também, técnico pecuário, fiz pós-técnico em meio ambiente, também no Cefet aqui de Belo Horizonte. Então essa coisa toda vai se juntando, gestão, pessoas, meio ambiente, negócio, área rural, tudo isso se junta quando você fala de gestão de empresa, gestão de negócio, fala de hotelaria, hotelaria de lazer. Em todos os lugares tem meio ambiente, tem natureza, tem gente, tem negócios, tem interesses de pessoas que buscam melhorar de vida, que buscam melhorar financeiramente. As coisas se conectam, no final das contas, se conectam em tudo. E é bem por aí. E os livros, o primeiro livro que eu fiz foi o Oratória para o Mundo Digital, que era o incômodo que eu tinha. Por que meus professores da pós-graduação, os professores lá do mestrado, os caras conheciam de tudo, faziam vídeos incríveis com conteúdo fantástico, tinha 100 visualizações. E uns meninos de cabelo azul tinham 1 milhão de visualizações. Eu falei, o que está errado nisso? E aí eu fui olhar e entender o que tinha mudado dentro da maneira de comunicar, que deu origem a esse primeiro livro. E depois eu fui ainda convidado para um livro em coautoria, na coletânea Foco em Resultados, que é o Oratório e Persuasão, onde eu sou também um dos organizadores, um livro prefaciado pelo Polito, e também no livro de vendas, onde eu falo de comunicação e rapport, que aí também é mais um livro que eu estou lá como coautor. Então, no meio desse caminho aí, a gente tem que dizer para todo mundo, aprender é muito bom. Às vezes a escola é chata,
Para muitas pessoas ela é insuportável, mas todo mundo tem capacidade de aprender. Você tem que descobrir seu jeito, aprender e seguir em frente. Bacana demais. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque é esse vai para lá, vem para cá, agrega um conhecimento. O empresário ele acaba sendo multidisciplinar, Super, né? E super. aí a gente entende o seguinte: você falou, por exemplo, de várias formações em várias áreas. Esse contato com um, contato com o outro, inteligência, análise, dados de mercado. Eu queria deixar a seguinte pergunta nesse sentido para o empresário: por que que ele deveria fazer parte de uma associação, de uma organização dentro da sua área? Porque mesmo a gente tendo a necessidade, enquanto empreendedor, de dominar várias áreas, a gente jamais vai performar com excelência em todas elas. A gente pode dominar muitas áreas, mas a gente não vai performar com excelência em todas elas. Todos os grandes empresários, todo mundo que obteve muito resultado, entendeu num determinado momento que ele precisava somar talentos. Só que contratar talentos é muito caro. É Caminhar ao verdade. lado deles, não. Essa é a grande sacada da gente falar de uma gestão colaborativa, participativa, sabe? De você pensar em cooperativismo e colaborativismo, né? Que é o momento em que você vai pegar pares de negócios, e não necessariamente que sejam negócios idênticos aos seus, mas é onde você vai ter com quem trocar ideia, aonde aprender com os erros dos outros. Né? Eu postava de vez em quando, eu escrevia assim, uns pensamentos do dia, né? E tirava uma foto e postava. É divertido, de repente eu volto a fazer isso. E aí um que eu coloquei lá, eu falei assim, eu não vou viver o suficiente para errar o tanto que eu preciso. Então eu tenho que aprender com os erros dos outros. Porque a gente aprende muito com os erros. Esse é o conceito de gestão de errar rápido, né? Quando você fica evitando o erro, você passa muito tempo planejando e às vezes até refutando de tomar uma atitude e fica mantendo aquela rotina sem performar a mais e também não erra para aprender e mudar. Então, é necessário errar, é importante ter contatos, conviver com grupos de gestores, de negócios diferentes, trocar ideia, por quê? Porque o simples conviver com essas pessoas vai te ensinar. O empreendedor ele precisa saber um pouquinho de tudo, claro que precisa, porque até para que você não fique numa conversa com um gestor de um negócio seu, um gestor de uma área, você não fique como aquele cara que está conversando com outro em outro idioma e você está vendo só a pessoa mascar chiclete e não entende absolutamente nada. Na verdade, você precisa entender o cerne, né, o centro, a base, né, o conceito daquilo. E aí, quando essa pessoa vem para uma reunião com você e fala, olha, nós estamos tendo dificuldade lá na parte do sistema tal e etc. Ah, beleza, eu não sei nada de programação, mas eu sei que existe uma linguagem que aquele cara precisa traduzir, que eu preciso criar tal coisa. Então, você enquanto gestor, você é uma ponte entre o objetivo da empresa, aquilo que se deseja entregar como objetivo de negócio, e uma ponte entre as capacidades técnicas que precisam fazer aquilo acontecer, aonde ninguém mais sabe. Se você faz isso sozinho, a carga é muito pesada. Para você ter que traduzir tudo sozinho e basear simplesmente no seu campo de visão para o mundo, ele fica restrito dentro daquilo que você é capaz de conviver e perceber de mercado. Quando você faz isso com pares de mercado, é muito diferente. Porque muitas vezes eu vou conversar com você e falar, Wander, eu estou pensando aqui, eu vou fazer um negócio, estou lançando um projeto novo, assim, 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 vai funcionar desse jeito e tal. Aí você fala, mas, por quê? Porque você convive com outros segmentos, outras pessoas, então você vai trazer para mim uma visão que colabora. Muitas das vezes, principalmente nós mineiros, tem aquela coisa assim, não fica contando seus projetos não, porque os outros tomam ali, né, o projeto, se a ideia for boa, alguém rouba ela antes de você, né, ou então a pessoa fica torcendo para dar errado e tal, e não é isso. Tá, tudo bem, existe muitas pessoas que torcem para dar errado. É um problema delas. A questão é falar para quem. Por isso é tão importante estar associado ou cooperado ou frequentando grupos de network, grupos profissionais, participar de uma associação de empreendedores, de empresários, participar de alguma forma de pessoas que comungam dos mesmos objetivos que você. Não é, eu estou pensando em criar um negócio, eu vou lá para uma reunião de família e vou contar para aquele semi-parente, que nem é parente de verdade, né? O outro agregado da família, aquele cara que não performa em nada, que não empreende nada, que não tem vontade de fazer nada na vida, que só reclama, lamenta e tal. Aí você vai contar pro cara que você quer ouvir a opinião dele.
Não, essa opinião você não tem nem que ouvir. Esquece, nem escuta. Você tem que ouvir opinião de quem empreende. Então, assim, eu tenho pessoas que foram clientes meus de consultoria que hoje nós somos conselheiros mútuos, sabe? A gente se permite chamar um ao outro de mentor. Né? Eu tenho um amigo que tem uma cervejaria que veio de um outro ramo, da parte de retífica de motores, teve a maior retífica de motores do estado, chegou a ter mais de 300 funcionários, e é um cara que, quando eu vou empreender um negócio novo, eu faço questão de fazer uma visita, sentar com ele, ele para me ouvir e fala, mas considera tal coisa. Ó, sobre isso aqui, pensa assim. E quando ele está num projeto novo, ele faz esse mesmo caminho comigo. Então você vai criando essa rede, e essa rede vai fortalecer a sua capacidade de visão crítica. Essa rede vai ser uma rede de aconselhamento. Quando a gente fala de empresas gigantes, empresas grandes, elas têm um conselho. Sim. Que é justamente selecionar pessoas que têm essa vivência, pegam pessoas de campos diferentes, um que é da área humana, um que é da área de finanças, um que é da área de gestão, né, um que é da área de tecnologia, e vai trazendo aqueles caras que performaram muito bem, coloca todo mundo numa mesa para conversar, ó, o projeto é esse, a situação financeira da empresa é essa, tal. Então eles trazem tudo aquilo para a mesa. Para nós que somos empreendedores num nível muito menor, contratar pessoas desse nível é muito caro, mas participar de associações não é. Estar perto de empresários que querem crescer, que querem performar, esse é o segredo. Estar perto de quem vai falar de coisa positiva, que pensa como você, que quer crescer, que quer performar, que quer evoluir e que vai olhar para o seu negócio com um olhar de parceria e não de concorrência. Esse é um problema que acontece muitas das vezes, Wander, quando as pessoas buscam se associar ou andar só com pessoas que são exatamente do mesmo nicho que ela. Num primeiro momento, eles se apoiam. Num segundo momento, eles estão todos dentro de um mesmo mercado. Começam a se enxergar como concorrentes e começam a segurar um pouquinho. No meu caso, por exemplo, na associação de hotéis, nós estamos falando de hotéis que estão esparramados pelo estado inteiro. Então, muitas das vezes, o cara sabe que o hóspede dele está mais regional, mas ele precisa entender como que um hóspede gosta de ser atendido num resort que está a 600 quilômetros do dele. Ele aprende o padrão de qualidade de um outro que é distante e aplica no dele para o hóspede que é regional. E à medida que a gente cresce no turismo, a gente atrai clientes de fora. Em outros segmentos, as pessoas vão ter mais dificuldade de fazer isso, porque o cliente dele é restrito, é um cliente regional. Não vem... Por exemplo, se o seu carro hoje der um defeito, a menos que você tenha um carro muito especial, um carro esportivo, um carro de coleção, você não vai colocar ele numa prancha para levar para arrumar lá em Uberlândia ou, sei lá, em São José do Rio Preto, né? Sei lá, você não vai fazer isso. Você vai pegar um mecânico daqui. Então, grupos de mecânicos, muitas das vezes eles vão achar assim, mas vai pegar um cliente potencial que é um cliente meu também. E não exatamente é isso. Na verdade, quando você cria um campo de segmento que é forte, você atrai clientes de fora. Eu digo sempre assim, se você quiser comprar móveis para uma casa, você está mudando para uma casa nova, você vai mobiliar a sua casa. Você vai em uma loja de móveis que tem em um bairro ou você vai num shopping de decoração? No shopping de decoração, onde tem 20 lojas. Uhum, então, toda vez que a gente fortalece o segmento, o nosso segmento cresce, se a gente estiver fortalecendo o segmento, a gente vai atrair clientes de fora. Por quê? É aquela coisa, por exemplo, a cidade de Divinópolis é polo da moda. Todos os dias tem um punhado de ônibus de pessoas de cidades do interior que se organizam, viajam, fazem caravana e vão para lá. Né? São Paulo, onde tem lá o polo do Xing Ling, né? 25 de março, comprar coisas para lojas de utilidade, etc. Todo dia tem dezenas, centenas, milhares de pessoas chegando ali. Por quê? Porque ali tem muita opção. Então a ideia é fortalecer quem está no mesmo ramo que você. E aí o exemplo que eu dei aqui de mecânica, que eu já vi esse movimento acontecendo. Os caras se enxergavam como concorrentes. Os grupos se organizaram e começaram a se enxergar como parceiros de negócio, eles foram segmentando aonde cada um tinha mais aptidão. E aí passou a ter um cara que era o top da suspensão, o outro que é o excelente da injeção, o outro que é o excelente de polimento e acabamento, o outro que é de personalização de carro, o outro que é de áudio, o outro que é de mecânica, sabe? E aí, esse mesmo grupo, eles passaram a segmentar. E aí cada um podia ter um ticket melhor. Por quê? Porque ele performa melhor e ele indica cliente para o outro. Então, antes todo mundo era bom em tudo. Não, traz o carro que de tudo de carro eu resolvo. Mas ele não podia cobrar um ticket alto, porque ele era bom em tudo, ele não era excelente.
Ele deixou de ser bom em tudo para ser excelente em um segmento. Cara, ninguém conhece mais de parte elétrica desse carro do que fulano. Aí o cara que tem um carro diferenciado, etc., está disposto a pagar mais caro, porque ali é certo. O cara realmente conhece, acha o defeito, resolve, justifica pagar mais caro. Então, quando todo mundo performa melhor, todo mundo se dedica a ser mais atencioso em um determinado ponto, ele sobe seu ticket. E essa é uma sacada importante. Quanto mais eu vou tendo contato com outros empreendedores, quanto mais eu estou próximo de pessoas que fazem negócio, que pensam para frente, o cara vai me ajudar. Ele dentro da pegada dele, eu na minha. No nosso grupo de hotéis funciona assim. Às vezes um hóspede procura e fala, eu estou procurando um pacote para família, com crianças de idade tal, eu tenho pet também. O cara fala, excelente, meu hotel é para quando você quiser comemorar aniversário de casamento, você e a esposa. O que você procura, eu vou te indicar o hotel do amigo meu. O cara vai feliz da vida e já fala assim, quando eu for fazer aniversário de casamento, 25 anos, boda, 10, não importa quanto, aí eu vou no hotel daquele cara. Ele foi legal comigo, me mandou para um hotel muito bom, sabe? Então a gente começa a descobrir isso. É muito mais lucrativo criar uma rede de contato onde um indica cliente, negócio para o outro, do que ficar lutando eu sozinho contra o mundo inteiro. Essa é a sacada. Maravilha. E todo mundo ganha, né, Alexandre? Todo mundo ganha. Perfeito. Me fala um pouco mais da Amila, associação que você está presidente hoje, né? O que que ela fomenta? No que ela fomenta o turismo? No que ela fomenta a rede hoteleira? Quais os benefícios de se associar aí à Amila? A Mila é uma associação para empreendedores da hotelaria de todos os níveis, de pequenas pousadas ou até quem tem um chalé para alugar por aplicativo, né, até donos de resorts. Nós temos no nosso grupo lá o maior grupo de resorts de Minas Gerais, é um dos nossos diretores e fundadores da associação, como a gente também tem pousadas familiares, né, mas com uma característica muito clara. Todos são hotéis e pousadas de excelência. Dentro da sua categoria, dentro do seu nicho de negócio, todos eles performam para entregar com muita qualidade. A Mila surgiu no início da pandemia, como uma demanda de hotéis que estavam isolados, cada um na sua realidade, e alguns maiores falaram, poxa vida, vamos conversar aqui, pensar como que a gente pode junto passar por isso. Porque agora chegou um inimigo que é capaz de acabar com os pequenos, com os grandes, com todo mundo. E de fato, se nós não houvéssemos é, pensado numa forma de nos organizarmos para isso, nós teríamos um número muito maior de empreendedores que tinham encerrado os seus negócios no campo do turismo, que foi um campo que sofreu demais. Então, em função da pandemia, nós criamos a Amila, uma associação de empreendedores de hotéis, que hoje também abarca restaurantes e também passou a abarcar os fornecedores para hotelaria. Então, qualquer pessoa, você que tem qualquer tipo de produto ou serviço que você acredita que você pode vender para um hotel, e aí eu vou falar para você, é difícil um produto que não possa vender para hotel, porque o hotel tem de tudo, né? A pessoa entra ali, é como uma casa, ele vai dormir, ele vai comer, ele vai ter lazer, ele vai ter todo tipo de experiência. Então, desde vender séries na TV, aparelhos, etc., decoração, mobília, alimentação, tudo, 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 tudo. Ah, mas eu fabrico roupa, não vende. O que mais tem é hotel que tem loja lá dentro. Né? As boutiques dos hotéis, os Sim. hotéis compram uniformes constantemente. Então tem muita coisa aí que pode ser pensado. Para quem é fornecedor da hotelaria, se você vende qualquer coisa para hotéis, para resorts, é um excelente negócio participar de associações onde estão os seus clientes em potencial, que é o nosso caso. E aí a gente tem uma série de ações dentro da Mila para potencializar e auxiliar. Por exemplo, a gente tem um programa que é o PIO, que é o Perspectivas e Oportunidades, que a gente reúne 2 vezes por ano, em média, em alguns dos nossos associados, cada vez em um hotel diferente, para falar das perspectivas do mercado e para fazer uma visita técnica. E aí é um momento de troca mesmo. Aí o cara fala assim, não, aqui no meu hotel a gente faz assim. Ah, eu estava tendo problema com manutenção de tal coisa. Ah, a gente resolveu com esse produto, com esse tipo de serviço, tal. Ah, eu estava tendo um problema na jardinagem aqui, né, em época de seca, não estava conseguindo tal coisa. Então eles começam a trocar essas experiências, né, que são riquíssimas e que se tornam atalhos na vida do empreendedor. Né? A hora que você aprende de maneira rápida com quem já errou, que você não precisa errar, que é o que nós falamos agora há pouco. Economiza tempo e recurso. Economiza tempo e recurso. Então a gente tem compras coletivas também dentro da associação. A gente organiza coisas que são de demanda. A primeira compra coletiva foi lá na pandemia, daqueles totem de álcool em gel para reabertura dos hotéis.
E aí a gente conseguiu um preço muito melhor do que o do mercado. Por quê? Porque o cara que está no hotel sozinho, lá um hotel pequeno de 30 quartos, 20 quartos, uma pousada de 8 quartos, 7 quartos, para ele comprar um negócio desse sozinho, ele é um cara que vai chegar, o cara fala, não, o preço é esse, pronto, acabou. Quando eu chego e falo, não, nós estamos comprando e nós somos X hotéis que representam, porque às vezes um hotel grande, ele vai precisar de muitos, né? Ele tem vários corredores, vários andares, vários apartamentos, ele vai precisar de vários espaços. Aí eu falo, não, peraí, eu estou negociando uma quantidade muito maior. E eu vou personalizar para esse hotel aqui só 2 unidades, mas para esse hotel aqui 50. O preço de todo mundo é igual. Compra coletiva é um negócio maravilhoso. É um negócio incrível. E por que, que é bom para o grande também? Ah, mas o grande não ganha nada com isso. Ele vai comprar no mesmo preço que ele comprava. Mas ele passa a ter mais poder de negociação com o cliente dele também e mais prestígio. Por quê? Porque ele aumentou ainda mais o volume de compra dele. Porque ele está prospectando novos clientes para aquele fornecedor dele. Né? Esses novos clientes vão crescer também. Então, se o novo cliente cresce, o mercado todo cresce. Nós falamos disso também. Então, a gente quer que o mercado cresça. Então, a gente tem dentro da Mila compras coletivas, a gente tem o PIO, a gente tem a Mila Academy, que inclusive tivemos o prazer de ter uma palestra sua, né? Que foi extremamente elogiada, falando lá pra gente de marketing digital, né? Essa mudança toda do Instagram e etc. Então, foi muito boa. E a gente já teve outros do Amila Academy também com treinamentos, são treinamentos gratuitos para os hoteleiros. Por quê? O cara que às vezes está muito distante, ele tem dificuldade para contratar um cara para lá dar treinamento. Ele tem um hotel pequeno, às vezes tem 4, 5, 10 funcionários, e um treinamento custa caro. Associado, ele consegue fazer esse treinamento online sem investimento nenhum, além de ser um associado, e chegar lá para todo mundo e falar, vamos ligar aqui uma TV legal, ou projetor, ou cada um aqui no seu celular, cada um no seu computador, e vamos fazer esse treinamento aqui. Depois ele discute com a equipe dele ali, acaba de elaborar, tira dúvidas com a assessoria da Mila. Ele tem assessoria jurídica também. Então, ele deixa de estar descoberto, né? Porque muitas das vezes ele está numa cidade distante, um hotel pequeno, e ele tem um advogado que é ali da cidade e que talvez está no dia a dia advogando com causas trabalhistas, mas às vezes outras coisas são muito específicas do negócio, ele não está com tanta vivência. E aí ele não precisa nem usar o advogado da assessoria aqui. O advogado dele lá pode consultar a nossa assessoria. Ele fala, ô, doutor, queria estar com uma demanda assim, como é que é, o que você já viu em outros hotéis, né? Teve um problema aqui que aconteceu dessa forma, nós somos acionados na justiça. Então você tem assessoria jurídica, tem compra coletiva, você tem formações, você tem um evento anual que é o Amila Desafios da Hotelaria, que é um evento que nós temos a alegria da sua agência estar conosco já como parceiro há alguns anos, fazendo o marketing, né, do nosso evento, que a gente reúne os melhores fornecedores para a hotelaria, com palestrantes de renome nacional que trazem uma expertise fantástica. Então, são 2 dias de evento com network espetacular. Então, a Mila Desafios da Hotelaria é uma mega oportunidade para quem está empreendendo em qualquer nível da hotelaria, para ter contato com os melhores fornecedores, comprar os melhores produtos numa condição muito diferenciada, conversar com quem performa dentro do campo da hotelaria de turismo em altíssimo padrão e ter oportunidade de fazer bons negócios e ainda sair de lá com um network extremamente qualificado e fortalecido, além de pegar o conselho com os melhores do mercado. Então, é um evento incrível e imperdível para quem está empreendendo e trabalhando no ramo da hotelaria. Quem que pode participar desse evento, Alexandre? Qualquer pessoa que empreenda no campo da hotelaria ou no nível do turismo é super bem-vindo. Quem é um entusiasta do campo também é bem-vindo, mas para quem empreende no campo da hotelaria é um evento imperdível. Em Belo Horizonte, 2 dias, dias 4 e 5 de junho, em BH, no Center Minas Expo. Em Belo Horizonte, no Center Minas Expo, dias 4 e 5 de junho, uma oportunidade imperdível para quem empreende no campo da hotelaria. Tanto para quem é hoteleiro, para ele se informar, para ele ver as novidades de mercado, quanto para quem quer vender para hotelaria também. O Amila Desafio da Hotelaria é o encontro perfeito para quem fornece produtos e serviços para qualquer nível da hotelaria e para quem empreende na hotelaria. É o lugar de conectar as pessoas que vendem e fornecem os melhores produtos e serviços com quem está fazendo da hotelaria de Minas o melhor destino para se hospedar no país. Então, se você está empreendendo na hotelaria, quer fazer bons negócios, tem que ir para lá. Se você está vendendo produtos ou serviços para hotéis, você tem que ir para lá. Se você ensina o que fazer, você vai estar lá. Se você quer aprender o que fazer, você vai estar lá. Né? Nós temos palestras com os melhores nomes da hotelaria, nós teremos um painel com presença
do poder público. Nesse ano, a Secult, né, a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas, estará presente com painel e palestras, inclusive palestras do secretariado do governador Romeu Zema. Né, teremos palestra da secretária adjunta de Turismo, a Josiane Souza, estará lá conosco também palestrando. E teremos também na parte de comunicação para entender como que um governo comunicando bem provoca um turismo mais aquecido, traz investimento. Nós teremos também a palestra esse ano da Bárbara Botega, que vai palestrar no nosso evento também, falando desse movimento, de uma Secretaria de Comunicação forte, atraindo investimentos para o turismo do Estado. Então a gente tem Alejandro Moreno, que é o presidente e CEO da Rede Tru de Hotéis, que vai falar também sobre multipropriedades, etc. Um cara que tem uma experiência incrível, foi presidente da RCI, foi presidente da Rede Wyndham. Nós teremos também Lisete Ribeiro, que é a CEO do Grupo Tauá, que é um case incrível, um orgulho para Minas Gerais. O Grupo Tauá que começou numa propriedade rural da família, que era ali um sítio da família, que virou um hotel, que foi crescendo, virou um resort, que virou um grupo e hoje está no Brasil, né? E é um negócio familiar, inspira muita gente, é uma referência, e que essa referência também alavancou vários outros negócios de hotelaria em Minas. A gente tem vários outros exemplos. Então ela vai estar lá palestrando, contando essa história, né, contando um pouco disso tudo, como que eles fazem isso tudo acontecer. É uma oportunidade ímpar. O Amila Desafios Hotelaria, dia 4 e 5 de junho em Belo Horizonte, é para quem está ligado à cadeia produtiva da hotelaria e do turismo. Para quem vende e para quem compra. Para quem empreende e para quem quer evoluir. Não pode perder. Mas faltou uma figura aí, né? Pra gente falar, né? E o hóspede? O hóspede. Para o hóspede, nesse ano, a gente tem uma novidade incrível. Temos novidade? Novidade Opa, incrível. gosto de novidades, me Pois conta aí. Para o hóspede, esse ano, no dia 1º de maio, abre um portal, né, uma página onde ele vai se cadastrar para vivenciar uma experiência fantástica de comprar hospedagem nos melhores hotéis de Minas, nos melhores pousadas, nos melhores resorts de Minas, com descontos imperdíveis. Melhor do que Black Friday. Esse ano, o Amila Week chegou do dia 5 de junho ao dia 11 de junho, 5 de junho a 11 de junho, a Amila Week. A pessoa vai conseguir comprar pacotes de hospedagem em todos os nossos hotéis associados com descontos imperdíveis. Mas para isso, ele vai ter que se cadastrar numa página de cadastro, onde ele vai conhecer todos esses hotéis. Por quê? Para ele ter tempo de escolher. A partir do dia 1º de maio, olha lá, presente do Dia do Trabalhador. Dia 1º de maio abre o cadastro da Amila Week. E aí você vai lá, vai fazer o cadastro, vai começar a conhecer todos os hotéis que estão dentro da Amila Week. E você vai começar a ver lá quais os hotéis que eu quero. E vai ter ideia já da faixa de desconto. Olha, na semana da promoção, que é do dia 5 ao dia 11 de junho, eles vão estar somente para quem foi cadastrado, vendendo hospedagem com mega desconto. E aí você, de repente, vai comprar até 2 viagens pelo preço de uma. Então, aquele resort que você estava com vontade de conhecer, ou aquele que você está com vontade de voltar e falar, vou esperar um pouquinho, né, não dá para ir toda semana, pode ser que agora você volta antes. Né? Aquele hotel que você quer conhecer, aquele presente de casamento que você quer dar, aquele presente para o cônjuge daquela viagem especial, é uma oportunidade incrível. Planejar as férias em família, planejar as férias com os filhos, e aí você vai ter como entrar ali antes, fazer um cadastro e ir conhecendo os hotéis que vão estar participando dessa campanha, para você já planejar. Ó, na hora que abrir, eu já vou direto nesse hotel, nesse, vou planejar minhas férias, e você vai ter uma semana para comprar pacotes com descontos para utilizar um ano para frente. E aí você começa a utilizar do dia 12 de junho desse ano e tem até o dia 11 de junho. E aí você pode comprar pacote, por exemplo, para o carnaval do ano que vem. Você pode comprar para as férias das crianças em janeiro. Você pode comprar para as férias desse ano. Você pode comprar para uma data comemorativa. Então a Amila Week chegou, porque até então a gente estava aqui ajudando muito os empreendedores, né? Os hoteleiros, os fornecedores, criando essa cadeia mais próxima e mais produtiva. Aí a gente falou, poxa vida, agora nós precisamos ajudar também um pouquinho nossos hóspedes. Então, chegou a Amila Week, uma oportunidade incrível para você comprar em condição muito melhor do que qualquer semana de promoção ou até de Black Friday. A Amila Week chegou para ser a mega oportunidade para quem quer comprar hospedagem com mega desconto nos melhores hotéis, resorts, pousadas de Minas Gerais. Maravilha, maravilha. Super novidade aí, ó, em primeira mão aqui agora no Wandercast, para a gente poder
falar mais sobre isso. Então, quem quiser saber mais sobre esse evento, Alexandre, por onde que ele pode entrar em contato, se inscrever, ter mais informações? Então vamos lá, o Amila Week vai ter o site divulgado dia 1º de maio de 2025 agora, e aí quem ainda não está acompanhando, acompanha as redes sociais da Amila, lá no Instagram. Amila, gente, escreve com AMIHLA, tem esse detalhe, Perfeito. tá? É AMIHLA.mg, segue a gente lá, pelo site da Amila também, .com.br, e aí ele vai vir uma extensão lá, que é o /week. Vai vir novidades, vocês vão receber aí. Mas já vai acompanhando, porque em breve já vai estar aberto lá a página para você ir conhecendo os hotéis e já falar assim, eu quero ficar habilitado. Já vou deixar meu contato aqui para eu receber o cupom da Amila Week. Quando você receber o cupom lá no dia 5 de junho, você vai aplicar esse cupom nos hotéis que você deseja para você acessar os descontos exclusivos. Maravilha! Então a gente falou aqui nesse papo incrível sobre como você, empreendedor, não deve andar sozinho e como você pode utilizar dessa inteligência coletiva aí de organizações, associações para acelerar o seu crescimento, para trocar ideias e experiências e poder caminhar melhor na sua jornada. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Que papo incrível contigo aqui hoje. Deixa um último recado aí para o pessoal que está nos assistindo. Então vamos lá. Meu pensamento é bastante direto para você que está nos assistindo. Caminhe ao lado de pessoas que querem crescer como você, mas procure fazer isso de maneira profissional. Não só ficar observando e tentar absorver. Converse com essas pessoas, sabe? Participe de alguma associação, de roda de negócios, de eventos. Associe-se realmente a cooperativas, associações, grupos de network, grupos de reuniões de negócio. Participe, fale com essas pessoas. Tudo que nós criamos dentro da Amila, que nós falamos aqui, não foi criado pela cabeça de uma pessoa. Né? Algumas coisas eu pensei e essas coisas que eu pensei foram melhoradas com a cabeça dos demais que estão no grupo. Coisas que eles pensaram, trouxeram para o grupo e nós estamos implantando junto. Então, coletivamente, a gente cria muito mais, a gente evolui muito mais, a gente faz muito mais. Não deixe de exercer essa possibilidade da coletividade que vai te impulsionar para os melhores resultados. Faça esse movimento e colhe os frutos dentro do seu grupo de negócio, do seu segmento também, criando novas possibilidades de negócio, novas campanhas para atrair cliente e aquecendo o mercado para todo mundo. Obrigado, Vander. Foi um prazer enorme estar aqui no Vandercast. Muito sucesso. Espero que cada vez mais as pessoas tenham a oportunidade de assistir, de ouvir e de poder absorver um pouquinho desses papos tão produtivos e gostosos que você cria aqui, cara. Valeu, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Estamos juntos. Forte abraço. Desejo um excelente evento. A gente está lá pegando firme junto nessa empreitada aí. E agradeço você também que ficou com a gente até aqui nesse episódio. Mais papos como esse. Rola a playlist aí. Grandes assuntos sobre gestão, financeiro, empreendedorismo de forma geral para você que está nessa jornada CNPJ. Um grande abraço e até o próximo episódio do Vandercast.